Eu vou para um segundo questionamento e começo com o Zé Eduardo dessa vez. O ministro-chefe do GSI deveria estar no Palácio do Planalto no momento dos ataques? Sim. Se eu tenho uma situação de ameaça ao Palácio Planalto, é de bom tom que o ministro lá estivesse. O que parece que aconteceu é que, primeiro, os órgãos de informação que naquele momento ainda estavam funcionando sob funcionários nomeados no governo anterior, salvo possivelmente a Polícia Federal, não tinham recebido informação de que havia risco. Inclusive, tinha havido até uma desmobilização de policiais por força disso. Claro, ou seja, falharam os órgãos de informação. E por que falharam? Nós temos no GSI uma agência de informações que é a ABIN, que existe para levantar informações desse tipo. Por que não levantou? Por que os órgãos de inteligência não funcionaram? Eu acho que isso tem que ser apurado, rigorosamente apurado. Eram órgãos de inteligência cujas pessoas que neles atuavam tinham sido designadas pelo governo anterior. E o próprio GSI não tinha tido alterações na sua equipe, nem a própria ABIN, relativamente ao novo governo. Então tem que se apurar tudo isto. Eu participei como ministro o Caio citou algumas coisas, cito uma maior, Caio. Lá em 2013, eu era ministro quando teve uma manifestação de 1 milhão de pessoas. 1 milhão de pessoas. E eu vou te lembrar o seguinte, esse 1 milhão de pessoas que tinham pautas diferentes, diversas, tinha gente de todas as cores políticas ideológicas, não conseguiu invadir o Palácio do Planalto, não atingiu o Ministério da Justiça, o Ministério da Justiça protegido pela Força Nacional de Segurança, Palácio do Planalto protegido pelo GSI, mas infelizmente ele depredou o Itamaraty, que é justamente naquele momento, e historicamente vigiado, fiscalizado e protegido pela Marinha. Deu-se uma bobeada lá, nada proposital pelo que se apurou, e aí depredou-se. Agora, neste caso do Palácio Planalto, é óbvio que tinha condições de ter contido. É evidente que tinha condições de ter contido. A grande questão é que a segurança da esplanada, que é do GDF, do governo do Distrito Federal, não foi feita, diminuiu-se o número de homens, policiais foram retirados, e a pergunta é, por quê? Por que essas pessoas do GSI agiram como agiu aquele capitão? Cabe ao general G. Dias explicar a sua situação pessoal. E eu gostaria muito até de ouvi-la. Deve explicar, sim. É uma pessoa honrada e vai fazer explicação. Agora, quem falhou, responderá. Quem praticou o crime, responderá. A democracia não admite atos dessa natureza. Muito bem. Caio Coppola, o ministro-chefe do GSI deveria estar no Palácio do Planalto no momento, então, dos ataques? Antes de endereçar a pergunta, eu só queria pegar uma aspas aqui do meu debatedor. Ele disse que, enfim, as autoridades constituídas, né, o novo governo não tinham recebido informação de que havia risco. Então, tudo bem, a gente pode trazer algumas matérias aqui da nossa imprensa. Matéria do Estadão, manchete. Invasão criminosa à sede dos poderes estava anunciada. Exame, revista Exame. A ABIN alertou sobre risco de invasão a prédios antes dos atos de terrorismo. Relatório sobre plano de manifestantes de entrarem nas sedes dos poderes foi enviado a órgãos de segurança. R7, portal R7, documento mostra que GSI avisou o governo sobre a invasão de extremistas em 8 de janeiro. O relatório foi também enviado à Comissão Mista de Controle de Atividades de Inteligência do Congresso Nacional, né? E aqui fala, enfim, o enviado a uma série de órgãos do governo. Então houve sim notificação. E de novo, quando eu trago o exemplo, né, do governo do qual o senhor fez parte, o governo Dilma Rousseff, de que bastou a guarda do STF e alguns destacamentos aí da polícia para conter 20 mil manifestantes. As imagens, elas são categóricas, elas são indiscutíveis. Você vê ali um punhado de vândalos sendo recebidos de portas abertas, eles sim quebram tudo. Depois vem alguns manifestantes incautos, né, pelo que parece, tentam ali restabelecer a ordem das coisas. A gente percebe muito claramente que no momento em que existe policiamento ostensivo, os manifestantes se afastam. Tem uma cena clara disso perto do corredor dos elevadores. O que a gente vê é praticamente as forças de segurança abrindo o caminho para esses manifestantes. E é muita ingenuidade achar que o governo Lula, que havia sido avisado, como demonstram essas matérias da imprensa e os fatos, não tinha ciência de que isso ia acontecer. Por isso, aventa-se a possibilidade de conspiração, de conluio, seja lá qual a palavra que a gente queira usar. Agora, finalmente, sobre a conduta do ministro-chefe do GSI, aí eu vou corroborar as palavras do meu debatedor, porque de fato demanda esclarecimento, porque parecia que ele estava supervisionando e orientando, né, a invasão do prédio.
né? Então, você vê que ele transita na companhia, inclusive, de criminosos, né? Que são esses vândalos que depredaram patrimônio público. Ele oferece tratamento privilegiado, né, aos invasores, não só ele, como a sua equipe, com direito a serviço de catering, aguinha, descanso, pausa, recreio. Né? É um absurdo essas imagens que a gente viu e, assim, seria caso, né, num país sério, para a renúncia imediata ou afastamento imediato desse quadro, até para que ele possa se dedicar aí às amplas explicações que ele tem que dar, né, às autoridades e ao Brasil. Zé Eduardo, o ministro-chefe do GSI, o general Gonçalves Dias, deveria falar rapidamente, deveria renunciar, como diz o Caio? Eu concordo com o Caio quando ele fala que imagens são categorias indiscutíveis, como a de ontem, do Moro, que ele achou que não eram prova. Mas são sempre categorias indiscutíveis, sim, as imagens. Hoje também são como eram as de ontem do programa, Caio. E acho que o general G. Dias tem que vir agora, uma vez que essas imagens estão publicizadas, para falar publicamente o que aconteceu e qual foi a sua postura. Não cabe a ele apenas depor no inquérito policial. Ele tem esse dever agora, perante a opinião pública brasileira, falar. Não tenho a menor dúvida disso. Quando você fala de forças de segurança e de informações, Caio, vamos recordar as matérias que você não leu. O GDF, que é o responsável pela proteção do Planalto, passou uma informação para o Ministério da Justiça de que não havia nenhum problema, que tinha averiguado e que tinha avaliado que não havia nenhum problema nesta manifestação. E por isso foi alterado o plano de segurança da esplanada, porque não eram para as pessoas passarem até o Planalto. Isso ia ser proibido. Isso foi dito pelo ministro Flávio Dino logo na coletiva do dia, cara. Você não está lembrando disso. Então, na verdade, houve uma alteração estranha do secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, o senhor Anderson Torres, que era o ministro da Justiça de Jair Bolsonaro. Ele alterou este plano. Por quê? Com base numa informação que ele disse que tinha averiguado que não tinha problema nenhum. Isto é o que foi falado, é o que está dito, documentado em todos os jornais. Ou seja, também me causa estranheza que se os órgãos de informação, a ABIN é subordinada ao GSI, pelo menos assim era na época, deveria ter orientado que efetivamente havia risco, mas ninguém desmentiu as informações do Distrito Federal. Aliás, consta, você deve ter lido também na imprensa, que se é que você não citou, que a mudança do plano foi feita à revelia do governo federal. Foi feita pelo senhor Anderson Torres, que aí simplesmente foi para onde? Para os Estados Unidos. Então, portanto, vamos apurar isso sim com todo o critério e acho que o general Gonçalves Dias, deve expor, agora sim, diante do vazamento dessas imagens, colocar claramente tudo o que aconteceu para a população brasileira. Caio. Eu acho fundamental mesmo que ele preste esclarecimentos, até porque o encadeamento dos atos, né, desfavorece muito a posição do ministro. Né? Se a gente parar para pensar, fala assim, ora, tem a decretação do sigilo, e aqui eu acho muito importante a gente pontuar isso, né? O decreto de sigilo, ele é uma faculdade da autoridade constituída, mas ele não é inerente ao processo de inquérito. Ou seja, foi por meio de um ato unilateral decidido dentro do governo Lula que essas imagens, que agora, ainda bem, a CNN traz como furo de reportagem, né, que essas imagens foram afastadas do debate público. E olha como elas são fundamentais, porque elas suscitam essas questões que eu trouxe aqui, inclusive a estranheza do encadeamento dos fatos. É decretado o sigilo, e aqui eu trago a argumentação, né, isso na matéria do Estado. Segundo a argumentação do GSI, liderado pelo general Gonçalves Dias, não é razoável o compartilhamento da íntegra das imagens por expor informações de métodos, equipamentos, procedimentos operacionais e recursos humanos da segurança presidencial. Ora, o que essas imagens expõem é um ministro leniente e conivente com atos criminosos. É um ministro que está literalmente cuidando de quem depredou patrimônio público. É um ministro que se comporta de uma forma absolutamente não republicana, a julgar pelo conteúdo das imagens que foram apresentadas. Ou não? Ou é normal transigir com quem acaba de destruir obras de arte, né, com quem acaba de vandalizar um prédio público? Esse é o comportamento que se espera das autoridades? E depois os membros do governo Lula ficam chateados quando nós mostramos as evidências de que esse é um governo que, infelizmente, parece ver tudo sob a ótica privilegiada da transgressão à lei. Olha só como eles tratam quem depreda patrimônio público. Está gravado, com toda a cortesia. Imagina, eu fico imaginando o cidadão brasileiro
que tem que usar os serviços públicos desse país, se ele conta com essa mesma cortesia quando ele está, enfim, recebendo os péssimos serviços proporcionados pelo nosso governo, com direito à aguinha, tapinha nas costas e tudo mais. Obrigada, Caio. Zé Eduardo, já dá para cravar, como disse o Caio, que o ministro foi leniente e conivente com os vândalos do dia 8 de janeiro? Sinceramente, eu não estou entendendo bem o posicionamento do Caio. Talvez a deficiência seja minha, Caio. Porque você mesmo fala que as pessoas não foram vândalas, que elas foram tratadas indevidamente. Você tem falado que foi injusto o ministro Alexandre de Moraes quando decretou prisões. E agora virou outro vândalos, e o principal vândalo é o general G. Dias, é isso? O G. Dias vai ter que explicar. Eu acho que vamos ouvir o que ele tem a falar. Se ele não cumpriu aquilo que ele devia fazer, tem que ser punido. Caso contrário, vamos entender o que ele disse. Agora, que não dá para passar a mão na cabeça daquelas pessoas que entraram, dizendo que foi só o governo que propiciou essa possibilidade. Não é verdade. Aí houve conivência, sim, e tem que ser falado quem foi.